acadêmica, senhores acadêmicos, na sequência dos ciclos de conferências da ABL, estamos abrindo mais uma etapa com o ciclo denominado Planejamento e Políticas Públicas. A oportunidade e a relevância do tema é de tal ordem que a coordenadora-geral da programação dos ciclos, a acadêmica Ana Maria Machado, é, simultaneamente, a coordenadora deste ciclo. Quero saudar também aqueles que nos acompanham pela internet e a todos os senhores e senhoras que aqui estão prestigiando, como sempre, a programação da academia. E dizer que este ciclo também contará com outros 3 momentos representativos de um tema como este: Desafios para o Desenvolvimento Inclusivo, com o conferencista Ricardo Paes de Barros; o papel econômico da educação em perspectiva histórica, o conferencista será Samuel Correia; Samuel Pessoa, o papel da informação pública como ativo econômico, consciência social e cidadania aplicada, na palavra de Paulo Rabelo de Castro. Mas não sou eu quem conduzirá os trabalhos desta mesa. Tenho o prazer e a honra de passar a palavra para a secretária-geral, para a primeira secretária, Ana Maria Machado. Obrigada. Boa tarde a todos, sim, senhores acadêmicos, senhoras e senhores aqui presentes. Eu não vou falar muito, não, porque eu estava afônica totalmente até ontem, hoje estou só rouca, então estou me poupando. Mas antes de apresentar o nosso conferencista de hoje, eu queria assinalar que nós vamos ter uma pequena quebra de protocolo, enfim, fazer alguma coisa que não é muito de praxe. Este vai ser um ciclo com dedicatória. Que eu lembre, eu nunca vi isso aqui. Mas eu não posso deixar de fazer. Quando eu entrei para a academia, em 2013, eu não apenas sucedi a Evandro Lins e Silva, mas, por acaso, sentei-me na sala de sessão, passei a me sentar na cadeira em que ele sentava antes, então não era só a cadeira metafórica, era a cadeira real, e ficava exatamente ao lado de Celso Furtado, o que nos fazia trocar confidências e ficar falando que nem aluno em sala de aula o tempo todo, um com o outro, ao pé do ouvido. E o meu querido Celso Furtado sempre insistiu muito em que a academia precisava discutir questões de relevância da política e da sociedade brasileira em geral, que era uma coisa que a academia já fazia e que cada vez mais passou a fazer. Mas, muito especialmente, este ciclo, Planejamento e Políticas Públicas, eu, quando o concebi e quis chamar essas pessoas muito escolhidas, cujos nomes eu selecionei para virem aqui para esses nossos encontros semanais, foram também numa homenagem ao Celso Furtado, que gostaria de ver esse ciclo discutido, esses temas discutidos aqui nesse nível. Então, hoje nós abrimos o ciclo, que, como eu disse, dedicado a Celso Furtado, de minha parte, abrimos com a conferência de José Pastore, que é um grande amigo da casa há muito tempo e já esteve aqui de outras vezes, e é sempre um prazer para nós ouvi-lo e aprender com ele. É um professor, consultor, articulista, doutor honoris causa em ciência pela Universidade de Wisconsin, onde obteve também um PhD em Sociologia. É professor titular aposentado da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, especializado em pesquisa, ensino e consultoria nas áreas de relações de trabalho, emprego, recursos humanos e desenvolvimento institucional. Foi chefe da assessoria técnica do Ministério do Trabalho, é membro do Conselho de Administração da OIT em Genebra, foi membro
da OIT em Genebra. É membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Internacional de Economia e de Direito e de várias associações nos campos do trabalho e da educação. Autor de inúmeros artigos para diferentes publicações nacionais e estrangeiras. A lista é enorme, pode ser vista no site dele. E é autor também de diversos livros, entre os quais destacamos o mais recente, Terceirização, uma necessidade da economia e um desafio para o direito do trabalho. Em 2013, publicou a biografia de Antônio Hermílio de Moraes pela editora Planeta, em São Paulo. Com a palavra, então, agora o professor José Pastore, que vai nos falar sobre educação e trabalho, o futuro do jovem brasileiro. Muito obrigado. Agradeço imensamente o convite da Academia Brasileira de Letras para conversar aqui sobre educação e trabalho. E dizer que é uma honra estar aqui presente e ter com vocês a oportunidade de discutir um tema que é de tanta importância para a nossa juventude. Eu cumprimento todos os acadêmicos, nas pessoas do querido amigo Domício Proenza e da querida amiga Ana Maria, e gostaria de dizer que eu estou mais honrado ainda com o convite, depois de ouvir a Ana Maria dizer que nós estamos no ciclo Celso Furtado, a quem eu tive uma verdadeira veneração pela sua obra e pela sua pessoa. Quando eu recebi o convite para falar sobre este tema, trabalho da juventude no Brasil, o futuro do trabalho da juventude no Brasil, pensei bem e me vi numa situação difícil. Como falar sobre futuro do trabalho para a juventude num país que hoje tem 12 milhões de desempregados? E, mais do que isso, sabendo que esse problema não será resolvido rapidamente. Vamos nos arrastar aí por algum tempo para poder chegar numa taxa de desemprego civilizada, digamos assim, como o Brasil teve até pouco tempo atrás, em que chegou a 5%. Hoje, quase 12% de desempregados. Falar sobre o futuro do trabalho para a juventude é um grande desafio. Mas eu encarei essa missão com alguma lição da história, que o Brasil já passou por momentos muito difíceis, já passou por recessões graves. Ainda no final do século passado, nós amargamos uma recessão muito severa na década de 80. E o Brasil saiu disso. Eu tenho uma esperança e também uma certeza, usando as lições da história, que o Brasil vai sair disso. Vai demorar um pouco, mas o Brasil vai sair disso. E a hora que ele sair disso, nós vamos começar a ver novamente aquilo que hoje é o nosso sonho, as empresas gerando emprego e buscando jovens para colaborar. E aí vem a pergunta que eu coloquei para mim mesmo. Como deve ser esse jovem? O que as empresas esperam desse jovem? De que maneira ele poderá entrar no mercado de trabalho nessa época? E é importante pensar isso agora, porque esse jovem está em preparação hoje. Se a recessão for embora, o que se espera daqui 3, 4 anos, é aí que ele vai estar entrando no mercado de trabalho. Encarei, portanto, como esse desafio a ser decifrado aqui com todos os senhores. Eu gostaria de começar contando uma história real. Eu tenho uma neta de 22 anos que estuda física. Sei lá como é que vai ser o mercado de trabalho para ela como física. Mas outro dia ela perguntou para mim: vô,
quantos anos você tem? E eu disse a ela o seguinte, eu falei, Mariana, eu sou do tempo em que não existia avião a jato. Ela teve um choque. Vô, não existia avião a jato? Não, não existia avião a jato. Eu sou do tempo, Mariana, que não existia televisão. Ela falou, mas nem aquela branco e preto que uma vez eu vi no cinema, nem aquela branco e preto, Mariana. Eu sou do tempo, Mariana, que não existia computador. Ela falou, mas nem daquele grandão que eu vi uma vez também no cinema, nem aquele. Eu falei, muito menos internet, telefone celular, nada disso existia. Ela falou, vô, você deve ter uns 200 anos. No mínimo uns 200 anos, vô. Eu falei, pois é, Mariana, eu contei tudo isso, que essas coisas todas apareceram nos últimos 60 anos. E estas últimas que eu acabei de falar, apareceram nos últimos 10 anos. Para você verificar que você está vivendo num tempo em que a história está correndo muito depressa. A história está disparando. As mudanças são meteóricas. E não é a primeira vez que isso acontece. Quando o James Watt, nos 1700, inventou a máquina a vapor, a história disparou. Quando o Siemens inventou o motor elétrico, em 1880, por aí, a história disparou. Quando surgiu o primeiro computador, a história disparou. Então, há momentos em que a história realmente corre mais depressa. Eu falei, Mariana, nós estamos nesse momento. Hoje, a entrada de novas tecnologias no mundo do trabalho está se dando numa velocidade simplesmente espantosa. A revolução digital está provocando uma revolução geral na produção moderna. E com grande velocidade. O Google, o Uber, são produtos que não existiam. O iPhone são produtos que não existiam há 5, 6, 7 anos atrás. E hoje dominam muitos sistemas produtivos que dependem desses aparelhos. Dentro em breve, e em alguns lugares isso já está acontecendo, a inteligência artificial está substituindo atividades do ser humano inimagináveis. Quem podia pensar que depois de um profissional passar vários anos numa faculdade de letras, aprendendo 2 línguas ou 3 línguas, e de repente ele é substituído por um robozinho que faz tradução simultânea. Que faz tradução simultânea com base na inteligência artificial. Ou seja, a história realmente disparou com as novas tecnologias. Cada vez que a história dispara, o que se nota é que ela gera uma enormidade de oportunidades profissionais para os seres humanos e, ao mesmo tempo, ela gera uma espantosa dificuldade para as escolas, que não têm condições de acompanhar as exigências das tecnologias modernas. Porque a cadência educacional, a cadência do ensino, sempre foi relativamente lenta. Então, a escola é desafiada a ajustar a sua capacidade para acompanhar as inovações e para preparar as pessoas para o mundo do trabalho que tem que lidar com pessoas essas que têm que lidar com essas inovações. Hoje, o mundo do trabalho demanda muito conhecimento, muita flexibilidade do lado das pessoas e muita versatilidade.
Sobretudo, o mundo do trabalho hoje demanda pessoas que saibam pensar. E pensar bem, pensar adequadamente. Nós estamos diante de uma situação em que as empresas modernas hoje, de um modo geral, quando vão recrutar as pessoas, elas buscam, primeiro, bom senso. Segundo, lógica de raciocínio. Terceiro, habilidade para entender o que lê. Quarto, capacidade de se expressar por escrito e oralmente. Quinto, competência para trabalhar em grupo. Sexto, que conheça bem o seu ofício. Ou seja, conhecer a profissão não é suficiente, é preciso ter uma boa competência em todas essas áreas. E para a escola esse é um desafio, porque a grande maioria das escolas, principalmente no Brasil, consegue preparar o aluno para passar nas provas. Raramente as escolas conseguem preparar o aluno para pensar bem. São raras as escolas que preparam para pensar. No entanto, o mundo do trabalho moderno exige pessoas que pensem bem, que sejam versáteis, que tenham flexibilidade, que sejam capazes de transferir informações de um campo para o outro, de transformar informações em conhecimentos. O mercado de trabalho hoje não está atrás de diplomas ou de canudos, está atrás de respostas, de pessoas que sejam capazes de dar respostas. Pessoas que conheçam bem as especificidades da sua profissão e que dominam bem as generalidades da linguagem, da matemática, dos conhecimentos gerais e até da história e às vezes até da geografia. Muitos perguntam, mas será que o mercado de trabalho hoje quer um Descartes? Num certo sentido, sim. O mercado de trabalho hoje busca o generalista e o especialista na mesma pessoa. Acabou aquela dicotomia entre especialista e generalista. Ele precisa ser especialista na sua profissão, mas precisa também comandar bem a linguagem, a matemática, os conhecimentos gerais, para poder trabalhar em grupo, ter habilidade, ter bom senso, ter lógica de raciocínio e pensar bem. Portanto, o mundo do trabalho hoje, ele busca pessoas que sejam capazes de aprender continuamente, porque nenhuma escola é capaz de produzir esse profissional pronto e acabado. Ele tem que terminar a sua formação ou continuar a sua formação de forma permanente no próprio trabalho. Já foi um tempo em que a economia dividia o tempo do ser humano em duas partes. Dizia, o ser humano, se ele está trabalhando, ele não tem lazer. Se ele tem lazer, ele não está trabalhando. Então dividia o ser humano, o tempo do ser humano em trabalho e lazer. Hoje, no novo mundo do trabalho, o que se espera é que o ser humano divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada, estudo continuado. E assim já acontece com inúmeras profissões que nós estamos vendo que já são até consagradas e que são muito diferentes das mesmas profissões 30 anos atrás. Por exemplo, uma secretária 30 anos atrás, o que se esperava de uma secretária? Que ela fosse uma boa datilógrafa e que tivesse capacidade para arquivar bem os documentos e atender telefone. Hoje, o que se espera de uma secretária é que ela conheça processadores de texto que mudam de 3 em 3 meses, ou até menos, que ela tenha competência para organizar bem o seu ambiente de trabalho, controlando custos, tendo alguma noção de contabilidade, sabendo atender bem as pessoas, conhecendo alguma coisa de viagem, de preparação de uma reunião, de um evento, e às vezes até que domine uma língua. A denominação é a mesma, secretária.
mas a profissão é outra. As atividades são outras, devido a essa enorme prevalência da entrada de tecnologias modernas no mundo do trabalho. Uma coisa é certa para nós brasileiros. Nós vamos ter que escolher entre muita e boa educação ou pouco trabalho. Vamos ter que escolher entre alta competência ou baixo salário. E o Brasil está atrasado nesse campo, como todos sabem. A nossa educação média ainda está em torno de 7 anos de escola, 7 anos e meio, quando a educação média dos tigres asiáticos já passou bem dos 10 anos, do Japão já está nos 12, nos Estados Unidos e na Europa já está para os 13, 14 e assim por diante. E não são só apenas esses países. Os demais países com os quais nós temos que competir também estão com essa educação de 10, 11, 12 anos de escola e boa escola, como é o caso do leste europeu, por exemplo, com países com os quais nós temos que competir. E isso é uma exigência dos tempos modernos, essa atualização constante da escola e dos programas de ensino fora da escola para o jovem do mundo do trabalho dos dias de hoje. As projeções indicam que daqui mais ou menos 20 anos, 60% das profissões daqui 20 anos serão profissões que não existem hoje. Serão profissões que nós desconhecemos, que nós não temos nenhuma ideia quais sejam e quais serão. O que significa dizer que se impõe à juventude um estudo permanente. Eu costumo dizer aos meus alunos, olha, a escola não consegue acompanhar essa velocidade. Vocês têm que se inocular com o vírus da curiosidade e aprender por conta própria. Aprender a aprender. Desenvolver um autogoverno para poder aprender continuamente. Há um tempo atrás eu dei uma palestra para os jovens daquele projeto das empresas júnior das universidades, que é um projeto que, quando eles estão no 3º ano, eles fazem treinamento de empresários. Faz de conta que eu sou empresário, vou montar uma empresinha. Então, tinha mais de 500 alunos na sala. Eu falando sobre o mercado de trabalho, e eles perguntando muito, e a perspectiva para o arquiteto, e eu que sou médico, e eu que sou engenheiro. Aí eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Perguntei. Quem daqui foi afetado pela greve que teve na Universidade Federal, isso foi no Espírito Santo, que durou 3 meses? Todos levantaram a mão. Aí eu perguntei, quem daqui, durante esses 3 meses, estudou 4 horas por dia em casa? Ninguém levantou a mão. E eu falei a eles, vocês não têm culpa. Vocês simplesmente não conseguiram desenvolver ainda a autogovernança para estudar continuamente e aproveitar a oportunidade que vocês tiveram de não ir na escola, em vez de gastar as 4 horas na escola, estudar as 4 horas em casa. Prometam para mim que nunca mais vocês façam isso na próxima greve. Mas essa é a exigência do mundo moderno para os jovens. Inoculem-se com o vírus da curiosidade. Adquirem a obsessão da leitura. Estudem continuamente e aproveitem o talento que vocês têm hoje para dominar as tecnologias modernas e, com isso, ter acesso a uma imensidão de informação e de conhecimentos que o mundo digital proporciona. O Brasil, nós não podemos esperar tudo isso aqui das escolas. As escolas no Brasil, como todos sabem, são deficientes. E não é uma deficiência de hoje, é uma deficiência secular. O nosso ponto de partida já não foi muito bom. Eu li há pouco tempo um trabalho de um economista que ganhou o prêmio Nobel,
o Robert Fogel, e ele conseguiu identificar que em 1850, 90% da população americana estava alfabetizada. Eu tenho uma amiga que faz demografia histórica e falei, Maria Luísa, me fornece um dado para eu saber qual era a porcentagem de alfabetizados no Brasil em 1850. 10%. Em 1850, o Brasil tinha 90% de analfabetos, enquanto que os Estados Unidos tinha 90% de alfabetizados. Quer dizer, o nosso ponto de partida já foi difícil, muito difícil para nós todos no Brasil. E não é só o ponto de partida, a velocidade também foi muito diferente, porque os Estados Unidos eles passaram os últimos 50 anos investindo pesadamente em educação e na melhoria da qualidade da educação, o que nós não pudemos fazer, ou não fizemos, ou não quisemos fazer. E mesmo assim os Estados Unidos hoje nos testes de PISA perdem para Singapura, perdem para a Coreia do Norte e perdem para a Finlândia. Então o Brasil tem esse grande desafio de acertar o passo da educação, da escola e trazê-la para a qualidade que o mercado do trabalho demanda. Mas nós não podemos esperar isso sozinha da escola. A escola não tem condição. Os jovens precisam usar o seu talento e a sua inteligência para, por conta própria, buscando alternativas, explorando as tecnologias digitais, se informar e entrar num regime de aprendizagem continuada. Acabou aquela história de falar, bem, graças a Deus terminei a faculdade, está aqui meu diploma, estou formado. Não existe mais ninguém formado no mundo atual. É aí que começa o estudo e tem que continuar até o resto da vida. É com isso também que ele vai se colocar melhor no mercado de trabalho, e é com isso também que o país vai poder progredir e poder competir com os parceiros que estão no mundo globalizado. Uma vez eu encontrei o ministro do Planejamento da Índia e perguntei a ele o seguinte, falei, ministro, o seu país é um país tão pobre, o Brasil também é um país pobre, mas o seu país, na área da tecnologia da informação, TI, ele se destaca. É um país avançado. Como é que vocês conseguiram isso? Ele falou, olha, na base de três E's, 3 letras E. Education, Engineering and English. 3 letras E que nós temos. Educação, engenharia e inglês. E essa é a chave para nós realmente enfrentarmos os desafios desse mercado em ebulição, que é hoje o mercado acossado pelas tecnologias modernas. A educação de baixa qualidade, infelizmente, ela não traz benefícios. Os trabalhadores não ganham o suficiente, não produzem adequadamente, não têm produtividade correspondente ao que ganham, não inovam, não geram lucros para as empresas, e as empresas que não têm lucro não evoluem, não investem e não geram mais empregos. Profissionais bem preparados, ao contrário, eles colaboram muito com o processo de inovação, eles fazem um bom uso dos insumos no seu trabalho diário, eles ajudam a reduzir desperdícios, aumentam a produtividade, aumenta a competitividade do país e da economia e colabora para o crescimento do próprio país. Educação não gera emprego, mas educação é fundamental para usufruir adequadamente dos empregos que vão surgir, se Deus quiser, passada essa recessão, na economia brasileira, porque a economia brasileira daqui 4, 5 anos, ela não vai estar no estado que estava há 4, 5 anos ou 10 anos atrás. Ela vai estar incorporando todas as tecnologias que estão disponíveis no mundo. Por quê? Porque as máquinas, hoje em dia, se tornaram muito baratas e excepcionalmente inteligentes.
E isso já está no mundo do trabalho e vai entrar cada vez mais. E para poder ter maior eficiência, essas máquinas dependem muito daqueles que estão por trás das máquinas. Depende do ser humano que opera essa máquina, que opera com essa tecnologia. É isso que vai alavancar o país e a própria empregabilidade das pessoas. Nós vemos que países que tiveram recessões graves, catástrofes de guerra, conseguiram sair investindo na educação. Isso aconteceu no Japão, aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 30, na recessão grave de 30, houve um fato muito interessante. A debacle de 1929 acabou com a economia americana, destruiu o PIB, 5 mil bancos fecharam, as exportações vieram a zero, mais de 25% da população adulta ficou desempregada, o governo foi obrigado a fazer cortes profundos em tudo, na saúde, na previdência, na defesa, em tudo. Mas houve um fato interessante. O governo americano decidiu, no final de 29, começo dos anos 30, decidiu expandir as bibliotecas. Houve corte nas escolas. Muitas escolas tiveram que unir 2 classes em uma, para poder ter uma professora que era paga e ela tinha que ensinar para todos os alunos, e assim foi feito. Mas por que essa ideia de expandir as bibliotecas? E isso foi feito. As bibliotecas foram expandidas, os acervos de livros aumentaram muito. Naquela época se criou a figura da biblioteca circulante para atingir as comunidades rurais afastadas. Por quê? Porque aquela massa de desempregados que não tinha onde ir foi para a biblioteca. E ali ficaram durante 10 anos na biblioteca. Depois de 10 anos, que a economia começou a recuperar, os Estados Unidos tinham investido no mais precioso capital que possui, que é o capital humano. E as pessoas estavam preparadas para o crescimento. Eu fiquei fascinado com esse fato da deliberação do governo de investir em biblioteca para acomodar desempregados. Mas esse foi o resultado, importantíssimo para a vida das pessoas e do próprio país. O Brasil hoje está vivendo uma crise grave de emprego. São 12 milhões de desempregados, mas essa recessão, na hora que passar, nós vamos verificar que o Brasil tem apenas 17% da sua força de trabalho com formação universitária, sem contar a qualidade, apenas com o diploma universitário, sem falar na qualidade, só 17%. Tem menos de 50% de trabalhadores que têm o secundário completo, curso médio completo, sem falar na qualidade do médio, só falar no aspecto quantitativo. O Brasil vai precisar dar um salto nessa hora. E vai depender muito de vocês, jovens, de tudo aquilo que vocês fizerem agora, nestes anos aqui. Portanto, não desperdicem esses anos. Procurem as alternativas e usem o seu talento para completar e complementar as deficiências do nosso sistema educacional. Em tudo isso que nós falamos a respeito da preparação do bom profissional, há um elemento que é fundamental para qualquer profissão no mundo atual, que é o bom comando da linguagem, o bom comando da língua. Eu estou na casa de Machado aqui, falando uma obviedade, né? Que não deveria nem perder muito tempo para dizer isso. Para qualquer profissão, a linguagem é fundamental
Não apenas para poder redigir e entender o que lê, claro que isso é muito importante, mas, sobretudo, porque se nós estamos falando que o mundo moderno, o mercado de trabalho moderno exige pessoas que pensem bem, que tenham boa capacidade de pensar, afinal de contas, não é com a linguagem que nós pensamos? Não é com o domínio da língua escrita, oral, que nós pensamos, que nós levamos adiante o nosso pensamento? Então, sem a boa linguagem, não há a menor chance das pessoas pensarem adequadamente. Eu participei em 2012 de um seminário organizado por esta academia e pela Academia Paulista de Letras, em São Paulo, tratando da língua portuguesa, e fiquei chocado com a deturpação que vem ocorrendo no vernáculo do nosso país. Uma ala crescente de professores estava ali relatando que o que eles ouvem nas escolas é o uso normal e crescente das corruptelas, em lugar de regras fundamentais da língua portuguesa. Para esses professores, eles diziam, olha, na minha escola secundária, falar certo é considerado elitista. Escrever corretamente é considerado snob. Para o povo, diziam eles, é preciso falar e escrever de costas para as regras da linguagem. Virou politicamente incorreto, diziam eles, seguir a gramática rigorosamente. Então, isso, no meu entender, é um cultivo do erro. É um grave erro que se faz nas escolas hoje quando se despreza o uso da linguagem, porque, ao desprezar o uso da linguagem, nós estamos desprezando a capacidade das pessoas pensarem adequadamente e jamais elas terão condições de fazer um bom proveito das tecnologias modernas. Hoje, conheço muitos recrutadores de profissionais, até de nível superior, muitos headhunters, que dizem o seguinte, quando eu vou contratar um engenheiro, ou um economista, ou um advogado, eu tenho que dar uma prova de ditado. Preciso dar uma prova de ditado. E o mais grave é que muitos não passam nessa prova de ditado. Aliás, na OAB, 90% dos candidatos são reprovados por causa de linguagem. Na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento. Isso mina a produtividade da pessoa e mina a produtividade da economia. Nunca eu senti tão de perto a ligação entre a linguagem e a economia. E o caminho é via produtividade, via eficiência. Se nós não tivermos uma adequação nessa equação, nós não chegamos à produtividade que, hoje em dia, as tecnologias modernas exigem. Mas, quando se fala em melhorar a qualidade de educação, logo vem aquela história, bom, não dá para melhorar a qualidade aumentando a quantidade. O Brasil aumentou muito a quantidade de alunos, por isso é que ele sacrificou a qualidade. Não é verdade. Os senhores já imaginaram uma fábrica de automóveis, se para produzir mais automóveis ela viesse a sacrificar a qualidade? O quanto que ela ia vender? Não é verdade. Nós temos países maiores que o Brasil, que eles estão dando conta de quantidade e qualidade. Não precisa citar a China, mas veja países também grandes, com grandes populações, que estão conseguindo elevar a qualidade do ensino junto com a quantidade. Em 2012, eu estive na Coreia do Sul. E ali eu fiquei espantado, em primeiro lugar, que todos os garotos do primeiro ano primário, já no ensino fundamental, têm um notebook. Mas não fiquei tão chocado, porque o notebook é muito barato lá, muito barato. Mas o que eu fiquei realmente chocado
foi em saber que as professoras conhecem perfeitamente o cérebro do notebook e o cérebro das crianças, para poder fazer o ajuste adequado da nova tecnologia à idade e ao grupo em específico com o qual elas estavam lidando. E isso me chocou, porque no Brasil, uma estatística recente mostra que nas escolas públicas, 96% delas possuem computador, mas quase todos eles ou na secretaria ou na diretoria, raramente na sala de aula. E quando vão para a sala de aula, ainda são poucos os professores que têm a condição de poder juntar o cérebro de um com o cérebro de outro. Então, por isso eu digo, nós não podemos esperar tudo da escola. Os jovens têm uma missão muito importante de estudar por conta própria, de se inocular com esse danado do vírus da curiosidade e não parar nunca de ler e nunca de estudar. Nessa mesma Coreia, eu fui numa fábrica de automóveis e eu verifiquei o seguinte, que a Coreia ela produz um automóvel a cada 57 segundos. Um automóvel a cada 57 segundos. Não é minutos, segundos. Espantoso. E não tem quase nenhum operário nessa linha de montagem. E eu perguntei, mas como é que é possível? Vocês destruíram todos os empregos com esses robôs? Eles me disseram, não, vem aqui, venha no departamento de engenharia, venha no departamento técnico. Só de engenharia, 10 mil engenheiros. Departamento técnico, 15 mil técnicos. Cuidando do quê? Da criação, da inovação, da geração da máquina que vai executar o serviço. E, portanto, ele falou, hoje, nós substituímos, em definitivo, o trabalho braçal pelo trabalho intelectual. O que domina na nossa produção é o conhecimento abstrato, que é o da ciência e da tecnologia. E é com esse país que nós temos que competir. É com esse país que nós temos que competir. Pouco tempo depois eu estive na Alemanha e visitei uma das fábricas da Mercedes-Benz e falei ao alemão, olha, estive na Coreia, vi produzir um automóvel em 57 segundos. O alemão falou, vem cá. Me levou na linha da classe A, não é o maior carro, mas é um carro mediano, 21 segundos. 21 segundos. Tecnologia, ciência, inovação, criatividade. Mas nós estamos falando aqui da educação só para o sistema produtivo? Não, não podemos parar aqui. Eu vou usar mais 5 minutos que eu tenho para falar a importância da educação para uma outra missão. Uma outra missão tão relevante quanto esta do sistema produtivo, que é a preparação dos bons cidadãos, que é o papel da educação na preparação da cidadania. Porque é só assim, com uma cidadania amadurecida, que nós podemos ter um regime democrático. E, com isso, pensar efetivamente a reduzir as grandes desigualdades no campo social, da saúde, da justiça, da previdência, assim por diante. Mas aqui também a defasagem é preocupante, porque o exercício da cidadania, esse exercício só ocorre quando a gente consegue passar para o jovem a noção de equilíbrio entre direitos e deveres, o exercício desse equilíbrio de forma permanente, de direitos e de deveres. E aqui também nós temos alguma coisa a ser superada no Brasil, porque também não temos a tradição do equilíbrio tão acentuada quanto se verifica na cultura anglo-saxônica. Lendo a Constituição Federal, eu procurei contar quantas vezes a palavra direito aparece, e contei 76 vezes. Depois eu fui contar a palavra dever, aparece 4 vezes.
não é um bom sinal de equilíbrio esse, 76 direitos, 4 deveres. A palavra produtividade aparece 2 vezes. E a palavra eficiência aparece 1 vez. É duro tocar uma democracia com 76 direitos, 4 deveres, 2 produtividades e 1 eficiência. É um grande desafio. É um grande desafio. Isso também, é claro, que faz parte do papel da escola. A preparação para a cidadania, a busca desse equilíbrio, a transmissão de valores, porque esses valores, assim como eles são importantes para a sociedade, eles vão ser importantes para o trabalho e vão ser importantes para a empregabilidade e para o crescimento de cada um. Aqui também nós estamos com um desafio grande, que é superar essa defasagem. E nesse ponto, não sei se os jovens, por conta própria, conseguem fazer toda a tarefa. O que me anima é que se nota grupos de jovens, movimentos de jovens. Esses que vão para a rua, esses que dizem, olha, eu quero uma política diferente, esses que dizem, eu quero um país diferente, esses que dizem, olha, eu quero direitos iguais, mas ainda está faltando. Aqueles que dizem assim, eu quero direitos iguais, mas eu quero também deveres iguais de todo cidadão, inclusive, e a começar dos próprios governantes. Esses grupos de jovens, acredito que sejam a semente de uma geração nova que tem que prosperar no Brasil. E, oxalá, as escolas também encontrem um caminho para poder transmitir uma educação que seja de utilidade também para a cidadania. Em conclusão, eu diria o seguinte, que nesta grande cruzada de busca da educação adequada para o mundo do trabalho e para a democracia, há alguns sinais que são bastante animadores e que também me trazem esperança. Eu vejo muitas empresas hoje que elas passaram a fazer investimentos próprios na educação e na preparação dos seus empregados. Algumas chegando ao ponto de criar universidades corporativas para poder ajudar na tarefa da educação, que muitas vezes não pode ser concluída pelas próprias escolas. Vejo com muita esperança a proliferação dessas escolas e desses programas das empresas que buscam entender e ajudar a sociedade dessa maneira. Vejam também que muitas escolas, por si mesmas, com boa qualidade, vêm levando avante essa tarefa da preparação para o trabalho e para a cidadania. No setor privado, vejo com muita simpatia as escolas do Sistema S, as escolas do Senai, que treinam pessoas para as profissões que lhes dão empregabilidade e que ajudam muito na elevação da produtividade. Eu visito muito as escolas do Senai, do Senac, assim como visito as entidades do SESI, do SESC. Eu nunca vi uma escola do Senai pichada. Nunca vi a grama por cortar. Eu nunca vi os alunos irem embora da bancada deixando as ferramentas todas espalhadas ou sujas. E tenho a impressão que é assim porque essas escolas elas têm uma interface com a própria empresa, com as empresas. É o mundo do trabalho colado na escola. Porque eu também nunca vi uma empresa próspera, que tenha êxito, suja, desorganizada, desleixada, abandonada. Portanto, eu acho que essa interface entre o setor privado e o setor público, dentro do sistema escolar, pode trazer bons resultados para os dois lados. Eu acho que isso o Brasil começa a despertar para essas parcerias no campo da educação, e isso é alentador. Os próprios trabalhadores brasileiros já adquiriram a consciência de que é preciso ter uma boa educação para poder ter um bom destino profissional. As pesquisas do IBGE mostram isso, que quando se pergunta ao
trabalhador de todas as faixas de educação. O que é mais importante na sua vida para você progredir, prosperar ou conquistar uma posição no trabalho? Eles dizem educação. Porcentagem enorme, 75, 80, 85%. Trabalhadores que até têm muito pouca educação têm a consciência dessa necessidade. E mais do que tudo, acho que os jovens vêm procurando se informar e se educar através do uso talentoso dos modernos métodos de informação das tecnologias disponíveis. Aí eu acho que está uma grande esperança para nós termos uma juventude mais informada, mais educada, mais preparada para o trabalho e para a própria democracia. Eu não podia deixar de mencionar que acho que a Academia Brasileira de Letras presta um grande serviço ao promover debates desse tipo que buscam exatamente descobrir quais são as políticas públicas mais urgentes, mais necessárias para serem implantadas no Brasil. Eu cumprimento a Academia Brasileira de Letras, sinceramente, e gostaria que este ciclo todo aqui tivesse o sucesso que teve a cruzada e a trajetória do grande Celso Furtado. Obrigado. Gostei muito. Muito obrigada ao professor Pastore, não só em meu nome, mas sobretudo da academia, de todos que o ouviram. Tenho certeza que vamos sair daqui pensando nisso e com a vantagem de que essa palestra fica no site, a gente pode rever, pegar dados, voltar a alguns pontos que certamente vão nos trazer a vontade de continuar com isso. Acho que ele nos trouxe com duas grandes qualidades, toda a sua reflexão aqui, que foram a clareza e o realismo, duas qualidades de um bom professor. Foi muito tranquilo de acompanhar todo esse raciocínio encadeado aí, e o realismo sem ilusões sobre as possibilidades de resolver com facilidade esse desafio, que não é uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo, indo buscar a lição da história, procurando ter alguma esperança nisso e pensar já em como o jovem deve ser no futuro, o que o mercado de trabalho vai precisar numa história que se acelera e vai disparando cada vez mais, como ele disse. Acho que a palestra trouxe também essa possibilidade de enfrentar certos mitos, até de maneira provocadora, sobretudo em relação à questão da linguagem, onde há muitas vezes uma demagogia em relação à linguagem, de achar que não precisa falar, afinal nós pega o peixe, tá bom, mas não é bem assim, e é o valor que o professor Pastore trouxe ao papel da linguagem na construção de um pensamento mais elaborado, para que se possa pensar bem, e essa obsessão com a linguagem junto ao pensamento, né, a possibilidade de desenvolver o pensamento com a produtividade para a força de trabalho também. Ele nos trouxe exemplos claros e eloquentes na educação da preparação da cidadania, alguma reflexão sobre os deveres, direitos, produtividade e eficiência na Constituição, que, enfim, entre a ordem e o progresso aí dos positivistas, como ficamos nós nisso. E gostei muito de ter trazido, lembrado esses sinais animadores que nós encontramos em experiências de juntar empresa, escola, etc. Todos nós, seja como professores, acadêmicos, escritores, que já visitamos e tivemos contato com escolas do Sistema S, sabemos exatamente a que ele está se referindo, a essa vinculação dos alunos com a escola, como isso se dá de maneira muito plena. Outros grupos também fazem isso, eu não quero ficar citando vários aqui, podia lembrar, as escolas do Bradesco. Agora o Grupo Lehman vai abrir uma escola aqui no Rio, está anunciando como vai ser, e a procura já é enorme.
em busca justamente de uma qualidade de ensino, e é uma pena, é um crime quase, que o sistema público não esteja se colocando em condições de oferecer isso. A escola pública no Brasil já foi de excelência para um grupo pequeno, e quando fez a passagem para números maiores, não conseguiu manter a qualidade que tinha antes. Isso é uma coisa que nós vamos ter que recuperar. E é muito oportuno que essa discussão se faça agora no Brasil sobre a educação, quando o assunto vai vir para a ordem do dia novamente, que se discuta se é por medida provisória ou se não é. Mas, enfim, é uma discussão que se inicia no país e tem que ser aprofundada de maneira consequente para que nós possamos realmente dar os passos para enfrentar o desafio que está à nossa frente. Então, acho que, com essa palestra do professor José Pastore, começamos muito bem o nosso ciclo e que Celso Furtado estaria contente. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Maria Machado. Mais eu não precisaria dizer, mas eu queria registrar apenas que acabamos de ouvir uma conferência oportuníssima porque, ainda uma vez, encontra-se em discussão nacional mais um plano de educação, mais uma vez carregado de polêmica. Como polêmico é o tema que há algum tempo alimenta a querela de gramáticos e linguistas. Muito obrigado, professor Pastore. Muito obrigado a todos os que nos prestigiaram com sua presença e sua telepresença, e anuncio, então, a próxima programação da Academia, no dia 11 de outubro, sempre terças-feiras, às 17h30, mais uma conferência do ciclo, com o título Desafios para o Desenvolvimento Inclusivo, o conferencista Ricardo Paz de Barros, como eu disse de início. No dia 5, portanto, antes do dia 11, MPB na BL, quarta-feira, às 12h30, apresentará aqui o Quintal do Pagodinho com o grupo Tempero Carioca. E no dia 6 de outubro, quinta-feira, às 12h30, Fanny Solter e Roberto Domingos apresentarão um espetáculo com um duo de piano a quatro mãos. Muito obrigado a todos. Está encerrado o ciclo.